Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 19 de fevereiro. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Votação do Orçamento da União para 2013 é adiada. Líderes partidários discutem matérias prioritárias para o Congresso. MP que tranca a pauta do Senado libera recursos para estados e municípios prejudicados por isenção de ICMS. E a audiência pública discute hoje inadimplência no mercado de bens e serviços. Agora, no Senado em Dia. A votação do Orçamento da União de 2013 foi adiada. A matéria foi retirada da pauta da reunião do Congresso, marcada para hoje. Quem traz as informações sobre o assunto é o repórter Ronaldo Martins, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. Foi o próprio governo que sugeriu o adiamento. A Advocacia Geral da União quer que o Supremo Tribunal Federal esclareça se é possível votar o orçamento antes da análise de cerca de 3 mil vetos presidenciais que estão pendentes no Congresso. A AGU teme que uma aprovação do orçamento sem análise dos vetos possa gerar questionamentos jurídicos no futuro. O ministro do STF, Luiz Fux, havia dito que é sim possível votar o orçamento, mas o governo quer uma decisão definitiva do plenário do Supremo Tribunal Federal. Durante toda a tarde de ontem, a polêmica foi debatida aqui no Congresso, aqui no Senado. O Congresso Nacional tem uma sessão convocada para esta terça-feira, mas a votação do orçamento foi retirada da pauta. No plenário do Senado, o relator do orçamento confirmou. Não haverá votação do orçamento essa semana, porque nós vamos aguardar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Então a ideia é que o Supremo possa se manifestar rapidamente, nós torcemos por isso, para que tenhamos a condição, se possível, de votarmos na próxima semana o orçamento do Brasil. O Congresso aguarda que o Supremo decida, com base na Constituição, se o projeto de lei orçamentária pode ser votado antes da análise de mais de 3 mil vetos presidenciais. Para o líder do PSDB, a pauta está trancada. A Constituição diz que enquanto houver vetos que não foram votados, fica suspensa a tramitação de todas as proposições que são da competência do Congresso. Logo, se não se votam os vetos, não se pode votar o orçamento. Os presidentes do Senado e da Câmara se reuniram para discutir o assunto. Nós temos 2 caminhos. O primeiro é aguardar a decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, como foi pedida pelo Executivo, e a segunda é, demorando, construirmos um consenso para apreciarmos os vetos como construção do Legislativo. Na noite passada, líderes dos partidos da base do governo se reuniram no Palácio do Planalto com a ministra das Relações Institucionais, Idely Salvati. Eles concluíram que, embora seja urgente a votação do orçamento, é possível esperar ainda mais um tempo por uma decisão do Supremo. O próprio advogado-geral da União prometeu que vai interceder junto ao presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, para que essa decisão saia o mais rápido possível. Depois da reunião da noite passada, a ministra Idely Salvati falou sobre o assunto. Com relação à questão do orçamento e dos vetos, há um consenso, uma unanimidade de que deveremos aguardar um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. A Advocacia Geral da União deu entrada no mandado de segurança, está solicitando, inclusive, que o ministro Fux leve este assunto para o Pleno do Supremo e nós estaríamos, então, aguardando até por uma questão de segurança jurídica. A pauta do plenário do Senado está trancada pela medida provisória 585. O texto liberou recursos para compensar estados e municípios prejudicados pela isenção de ICMS para produtos exportados. São quase 2 bilhões de reais. O dinheiro vai compensar a perda de arrecadação de estados e municípios com a Lei Candir. Para estimular a exportação, a norma isenta de ICMS os produtos semi-elaborados, como carne e minério de ferro. Os governos estaduais deixam de arrecadar. Então eles reclamam, junto ao governo federal, que eles estão sendo prejudicados em função de uma política pública federal. E o governo federal, então, comparece mediante uma compensação para esses governos. O dinheiro já foi repassado pelo Ministério da Fazenda.
Os estados exportadores que mais receberam foram Minas Gerais, Mato Grosso e Pará. Em novembro, a Câmara aprovou a medida provisória que agora tranca a pauta do Senado. Já há um entendimento com líderes, eu mesmo ouvi o senador Aloysio Nunes, que é o novo líder do PSDB, e todos temos acordo de que é uma medida adequada da presidenta Dilma, porque ela facilita a vida dos estados que estão sendo danificados ano a ano com a Lei Candir. E a Comissão Mista da Medida Provisória 586, sobre o apoio técnico e financeiro da União para o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, se reúne às 2h30 da tarde. Deputados e senadores devem votar o relatório final do colegiado. A comissão temporária criada para modernizar o Código de Defesa do Consumidor tem reunião daqui a pouco às 8h30 para discutir a inadimplência do mercado de bens e serviços. O problema cresceu tanto que já se fala em superendividamento da população brasileira. O fácil acesso ao crédito tem ajudado muita gente na hora de adquirir um bem durável, como carro ou casa própria. Mas em muitos casos, o que era para ajudar pode trazer muita dor de cabeça. O superendividamento da população virou um problema sério no Brasil. Nós temos ainda 11% de inadimplência. Tá? Então ainda considera-se alto essa inadimplência. E nós estamos no início do ano, né? A partir de agora ainda vem diversos impostos aí, quer dizer, IPTU, IPVA, quer dizer, como é que vai pagar isso? Se você não consegue pagar em janeiro a sua dívida do ano passado. Então realmente volta o ciclo vicioso de superendividamento. Sem condições de pagar os compromissos, o consumidor fica sem crédito, sem dinheiro, com as dívidas só aumentando. É hora de buscar a negociação. Nós temos a intenção próxima de criar um núcleo específico para tratar desse problema do superendividamento. Nós criaríamos um núcleo específico em superendividamento e chamaríamos o consumidor inadimplente e o credor. E tentaríamos ali naquele momento conciliar, buscar com que a empresa conceda a esse consumidor um desconto para pagamento à vista ou uma forma de parcelamento que seja suficiente para que o consumidor consiga arcar com aquela dívida que ele contraiu. Os juristas que examinaram a reforma do Código de Defesa do Consumidor buscaram dar o devido peso ao superendividamento, propondo a negociação, reunir devedores e credores diante da justiça para encontrar opções viáveis que levem os inadimplentes a pagarem o que devem. A mudança no Código também deve prever mecanismos para evitar o acúmulo de dívidas. As sugestões serão discutidas em audiência pública nesta terça-feira pela comissão que examina o assunto. Foram convidados para a audiência representantes da Comissão de Juristas, de entidades de defesa do consumidor, como a Brasilcom, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, da Serasa, da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços e da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN. Essa audiência pública ela é consequência de toda uma revisão que nós estamos fazendo aqui no Senado para atualizarmos o Código de Defesa do Consumidor, que foi uma ferramenta das mais valiosas para a cidadania brasileira. Ocorre que esse código é de 1990 e nós estamos fazendo uma adequação à atual conjuntura econômica, à atual conjuntura social. Nós queremos estimular a participação dos cidadãos, que possam fazer suas perguntas, e aqueles que quiserem participar, nos darão o maior prazer ligando para o 0800 61 22 11. Será uma alegria receber as perguntas e poder encaminhar aos nossos convidados para que possam respondê-las. A Comissão Especial Externa, que acompanha a transposição do Rio São Francisco, recebe hoje à tarde representantes de 12 empreiteiras contratadas para realizar os serviços. Eles vão explicar por que a obra está atrasada. Os senadores querem saber por que as obras atrasaram. Segundo o cronograma inicial, a transposição seria concluída em 2012. Agora, o prazo é 2015. Porque aquelas empresas ou aqueles consórcios deixaram a obra ou interromperam a execução da obra. É um momento, ou será um momento, de possibilitar às empresas também a plenitude da sua defesa ante as evidências que nós vamos demonstrar a partir dos elementos que os órgãos de controle nos trouxeram aqui. A comissão especial foi criada em novembro do ano passado, pouco depois de o Tribunal de Contas da União
divulgar relatório que apontava problemas nas obras. Na época, 43% do total havia sido concluído. As empresas alegaram a impossibilidade de cumprir os contratos porque os custos ultrapassavam os valores previstos. A comissão deve ainda vistoriar trechos da transposição. Um processo de visita que deverá ser feito em 2 etapas. A primeira, no lote, no eixo norte, no dia 8, com a presença tanto dos órgãos de controle quanto dos órgãos executores, e depois no dia 22, no eixo leste, todas para o mês de março. A integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste visa levar água a municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O projeto, orçado em pouco mais de 8 bilhões de reais, teve início em 2007, durante o governo Lula. Os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Henrique Eduardo Alves, discutiram ontem a pauta de votações do Congresso. Nós estamos marcando no dia 13 de março, às 11 horas, uma reunião com os 27 governadores de estados, para que possamos discutir uma pauta mínima do interesse desses estados em relação a um pacto federativo que seja, portanto, reformado, atualizado, modernizado. Eles ficaram de estabelecer a agenda mínima e o compromisso do presidente Henrique e o meu compromisso é no sentido de que nós possamos rapidamente votar nas 2 casas essa pauta. A visita da blogueira cubana Ioni Sanchez ao Brasil, a morte do ex-ministro da Justiça, Fernando Lira, e o novo partido lançado pela ex-senadora Marina Silva, assuntos que foram destaque no plenário desta segunda-feira. Acompanhe. Senadores falaram sobre o novo partido fundado pela ex-senadora Marina Silva, batizado de Rede Sustentabilidade. Fiquei assustado e surpreso com notícias veiculadas na imprensa nacional de que parlamentares de diversos partidos na Câmara dos Deputados já estariam se articulando para modificar a legislação eleitoral e criar dificuldades para a implementação do partido liderado pela ex-senadora e ex-candidata a presidente da República, Marina Silva. Desejo sucesso à senadora Marina e aos seus companheiros. Acho que terão sucesso, porque é um partido que diz assim: eu não sou nem governo, nem oposição, nem direita, nem esquerda, nem centro, seguramente vai atrair muitos correligionários num mundo político onde as ideologias e os comprometimentos, os compromissos e as posições são hoje tão diáfanas. A senadora Ana Amélia defendeu a revisão do Pacto Federativo, que estabelece as relações entre União, estados e municípios. Os municípios precisam de viabilidade fiscal e de receita. É difícil para os prefeitos, sobretudo os novos, assumirem a prefeitura com fama de peso morto ou sanguessugas do contribuinte nacional. Enquanto não ocorrer um real e novo pacto federativo com ações concretas e políticas claramente focadas para os municípios, não teremos avanços importantes na área social nem econômica de nosso país. O senador Jorge Viana lembrou a tragédia de Santa Maria e defendeu o projeto que cria regras mais rígidas para funcionamento de casas de diversão. Ele é o autor da proposta. Minha proposta é uma tentativa de criar uma norma geral no país que possa, de alguma maneira, ser um balizador da ação dos governadores e prefeitos, como estabelece a Constituição. O senador Cristóvão Buarque apresentou requerimento para a sessão em homenagem ao ex-deputado e ex-ministro da Justiça no governo Sarney, Fernando Lira, que morreu na última quinta-feira. Eu nunca deixei de ter Fernando Lira como uma daquelas pessoas que eu ligava para saber como fazer, que eu conversava para dizer o que eu queria fazer e para ouvir dele o que ele achava que estava certo, nesse cenário nacional que ele era tão capaz de captar, de entender, de formular e trazer uma proposta para nós. Proposta essa que ele sabia articular muito bem. E o senador Álvaro Dias citou denúncias da imprensa de que o embaixador de Cuba no Brasil teria articulado um esquema de espionagem da blogueira Ioni Sanchez na visita dela ao país. O senador apresentou requerimento de convocação
dos ministros da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, e das Relações Exteriores, Antônio Patriota, além de convite ao embaixador Carlos Samora Rodrigues para que eles esclareçam a acusação. Não está autorizado o senhor embaixador de Cuba a orquestrar no Brasil uma ação que tenha por objetivo coibir esta liberdade de expressão, de manifestação, através de qualquer tipo de constrangimento. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.